A maioria de nós não possui um patrimônio líquido extraordinário, como o renomado investidor Warren Buffett ou o CEO da Tesla, Elon Musk. Mas apenas porque você não é tão próspero não significa que seja inútil conhecer seu patrimônio líquido pessoal. Na verdade, pode ser uma ferramenta bastante útil que muitas pessoas negligenciam. Saber quanto dinheiro você possui é benéfico, porque permite que você acompanhe seu progresso e observe melhorias ao longo do tempo. Também é interessante saber como o seu se compara ao de seus colegas, não por competição, mas apenas para entender como você está se saindo em relação à pessoa média. Estes são os patrimônios líquidos médios por idade, conforme a pesquisa do Banco Central sobre as finanças do consumidor. Assista até o final para descobrir as melhores maneiras de aumentar o seu patrimônio líquido e superar facilmente a pessoa média. Primeiramente, é importante entender como um patrimônio líquido é calculado. Algumas pessoas erroneamente pensam que o patrimônio líquido é determinado pelo seu rendimento anual, mas isso não é o caso. Simplificando, o patrimônio líquido é o que você possui menos o que deve. Os ativos que você possui seriam principalmente sua casa, carros e qualquer outra coisa com algum valor, como contas bancárias, investimentos, seu relógio de ouro ou as joias de diamante. Se sua casa vale R$500 mil, seus carros valem R$50 mil e os outros pequenos ativos somam R$10 mil, o total seria R$560 mil. No entanto, isso não significa seu patrimônio líquido, pois as dívidas não foram consideradas. Se você tiver um saldo de gastos com sua casa de R$300 mil, R$40 mil em empréstimos para carros e R$3 mil em dívidas de cartão de crédito, isso totaliza R$343 mil em dívidas que devem ser subtraídas do total. Subtraindo as dívidas do valor total de todos os ativos, restaria um patrimônio líquido total de R$217 mil. E como você pode ver, esse cálculo não tem nada a ver com quanto a pessoa ganha. O Banco Central conduz uma pesquisa de finanças do consumidor a cada 3 anos para coletar informações sobre renda familiar e patrimônio líquido. O relatório mais recente foi realizado em setembro de 2019 e divulgado em 2020. Embora o estudo não esteja totalmente atualizado devido às recentes altas de taxa de inflação, ainda deve ser uma representação relativamente precisa. O estudo descobriu que o patrimônio líquido médio para as famílias do Brasil era surpreendentemente alto, sendo R$ 748.800. Parece que a pessoa média não teria tanto dinheiro, mas os patrimônios líquidos extremamente altos das famílias ultra-ricas elevam a média. Olhando para o valor mediano, que representa melhor a pessoa comum que você vê na rua, a mediana geral do patrimônio líquido das famílias no Brasil é R$ 121.700, um número mais razoável que pode ser facilmente superado com algum esforço. Para alguém com menos de 35 anos e chefiando a família, o patrimônio líquido mediano das famílias é de apenas R$ 13.900. Isso pode ser devido a uma variedade de fatores. Pessoas nessa faixa etária estão no início de suas carreiras e ainda não começaram a ter uma renda estável e saudável. Podem ter empréstimos estudantis, tornando difícil aumentar o número de patrimônio líquido. Provavelmente acabaram de comprar uma casa ou ainda não o fizeram, o que pode ter um grande impacto no patrimônio líquido. De acordo com o Banco Central, os proprietários de casas têm um patrimônio líquido mediano de R$ 255 mil, enquanto os inquilinos têm um patrimônio líquido médio de apenas R$ 6.300. Além disso, podem não ter começado a investir para a aposentadoria devido às dívidas persistentes ou a uma renda muito baixa. Mesmo que tenham, pode levar muito tempo para os investimentos crescerem e começarem a render uma quantia apreciável de dinheiro. Pessoas na faixa etária de 35 a 45 anos têm um patrimônio líquido mediano de R$ 91.300. Neste momento de suas vidas, o progresso financeiro aumenta um pouco. Uma carreira geralmente já foi estabelecida e os rendimentos aumentaram. Mas novas responsabilidades também surgiram com o crescimento das famílias. A compra de uma casa provavelmente ajudou no crescimento do patrimônio líquido, pois estão pagando as dívidas da casa e possuindo um ativo que valoriza e podem alugar ou morar com a família. Contas de aposentadoria provavelmente foram estabelecidas e estão sendo adicionadas regularmente, mas muitas pessoas ainda não começaram a pensar na aposentadoria, se é que o fazem. O grupo etário de 45 e 54 anos vê um crescimento constante para R$ 168.600, embora que nem sempre haja muitas mudanças na vida em relação ao grupo etário anterior. Algumas famílias estão começando a ver os filhos saírem de casa, o que pode ou não ajudar no orçamento familiar. Essas famílias geralmente têm uma casa com um preço semelhante ao que tinham anteriormente, exceto por uma atualização ocasional para acomodar uma família em crescimento.
Ainda assim, muitas falham em começar a planejar seu futuro devido à falta de compreensão dos investimentos ou a falha em perceber a necessidade de investir. As dívidas às vezes se tornam maiores e mais luxos são comuns porque as pessoas sentem que merecem, já que trabalham muito. A faixa etária de 55 a 64 anos vê um pequeno aumento para R$ 212.500, acrescentando-se as circunstâncias do grupo etário anterior. A situação habitacional provavelmente não mudou muito. Talvez algumas famílias decidam reduzir o tamanho da sua casa, já que os filhos saiam e menos espaço seja necessário. A renda geralmente se estabiliza nesse ponto e começa a diminuir devido às menos horas trabalhadas e menos produtividade. Os sortudos veem uma situação melhorada devido a investimentos crescentes, casas sendo pagas e a capacidade de pagar em dinheiro por outros itens em vez de financiá-los. Famílias de 65 a 74 anos têm um patrimônio líquido de R$ 266 mil, um pouco acima da faixa etária mais jovem, com a aposentadoria tradicional começando por volta dos 65 anos. O patrimônio líquido não vai crescer como antes. Algumas pessoas estão retirando seus investimentos, se os têm, e trabalhando menos, se é que trabalham. As necessidades de saúde estão aumentando e podem ter um grande impacto nas finanças daqueles que não têm um bom plano de saúde. Como essas famílias não são muito antigas, uma diminuição no patrimônio líquido nesta fase poderia colocar em perigo a aposentadoria. Finalmente, o grupo de 75 anos ou mais vê uma diminuição no patrimônio líquido mediano para R$ 254.800. Esta é a primeira faixa etária em que o patrimônio líquido realmente diminui, mas nem sempre é algo ruim. Gastar o dinheiro que você tem pode ser agradável, desde que seja improvável que você o esgote. Ninguém sabe quanto tempo viverá, mas por que não se dar umas férias de vez em quando? Contanto que você não vai esgotar sua aposentadoria. A maioria dessas pessoas nessa faixa etária não está trabalhando, e se o fazem, as chances são de que sua renda não seja particularmente alta. O patrimônio líquido é uma medida de sua situação financeira e pode ajudar a acompanhar o progresso financeiro. Pode ser útil acompanhar o patrimônio líquido, mas não realmente indica quando você será financeiramente independente. Alguém pode ter um patrimônio líquido de 10 milhões de reais, mas ainda precisa trabalhar para pagar as contas. Por exemplo, podem ter uma casa de 8 milhões de reais e carros exóticos no valor de 2 milhões de reais, sem ativos geradores de renda. Por outro lado, alguém pode ter um patrimônio líquido de 200 mil reais, mas estar aposentado. Uma maneira melhor de medir sua saúde financeira seria conhecer sua renda passiva anual e suas despesas anuais. Aumentar seus investimentos para que eles forneçam mais renda é mais importante do que se preocupar com o valor total da sua casa. Existem algumas maneiras importantes de aumentar seu patrimônio líquido, o que pode ajudá-lo a se tornar financeiramente independente, se ainda não é. Pagar empréstimos estudantis, cartões de crédito e outras dívidas que reduzem seu patrimônio líquido deve ser uma prioridade. Isso significa que você não terá que pagar juros aos credores e sua renda estará liberada para outras coisas. Em segundo lugar, invista dinheiro em ativos que se valorizem, como imóveis, negócios, ações e outros investimentos que proporcionem retornos compostos. Dessa forma, seus investimentos aceleram e aumentam ao longo do tempo. Encontrar maneiras de reduzir suas despesas é outra maneira mais poderosa de se tornar mais rico. E existem muitas maneiras significativas de economizar que você pode não ter pensado. Além disso, aumente sua renda, não apenas em seu emprego principal. Crie outras fontes de renda, como trabalhos secundários que possam ser direcionados para se tornar mais rico. E por último, seja paciente e saiba que leva tempo para avançar. Mas se você seguir essas etapas, construir riqueza é inevitável.